que é um projeto? Um projeto é um planejamento, tá? Um projeto é um processo em busca de alguma coisa. O processo ele tem um alvo, ele tem uma linha de ação determinada, ele anda de um lugar para o outro, em certo sentido, vamos dizer assim, o processo é a ligação de dois pontos. Sabe aquela frase que a gente utiliza? Qual é a menor distância entre o ponto A e o ponto B? É uma reta, né, que a gente fala. Então, a menor distância entre o A e o B é o processo. É esse projeto, tá bom? Então, onde a gente está? Vamos dizer assim que o projeto é a ligação entre quem quer fazer a coisa e o objeto final, o alvo ou a missão daquilo que quer ser cumprido. No que diz respeito a gente, a igreja, nós somos aqueles que vão executar a missão. E qual é a nossa missão? Cri, 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 cri. Isso. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos de Cristo. Não é isso? Não é esse o alvo que Deus colocou para a gente? Não foram essas as palavras que Ele nos deu? Só que para que a gente chegue do ponto em que a gente está para cumprir a nossa missão, existe esse processo. E é dentro desse processo que nós colocamos os nossos projetos. Os projetos, então, vão ser os meios que a gente vai utilizar para cumprir essa missão, para que a gente consiga atingir os nossos alvos. Está claro? Beleza? Então, talvez você esteja pensando que eu vou falar sobre coisas como alcançar a missão, tipo células, música, evangelização, discipulado, escola dominical online, transmissão de cultos, né? E coisas que a gente está fazendo para alcançar a missão, tipo reunião de adolescentes, reunião de jovens. Gente, tudo isso faz parte, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês hoje não é exatamente o que nós estamos fazendo, mas o que nos leva a escolher esse projeto. O que nos leva a saber que esse projeto realmente vai ser bom para atingir a nossa missão. E é em cima disso que a gente vai ter os critérios certos. Porque se a gente sabe quais são as características do projeto e também os critérios que a gente vai utilizar, critérios bíblicos, para que a gente possa escolher os projetos bem, nós vamos saber se aquele projeto vai funcionar ou não. A gente vai saber exatamente se a gente vai utilizar aquilo ou não. Se a gente vai ter uma ideia e se aquela ideia realmente pode ser utilizada, de acordo com esses critérios que a gente está colocando. Então, qualquer processo ou qualquer projeto vai ser bem-vindo na nossa igreja, uma vez que tenha essas características, uma vez que siga esses critérios bíblicos que nós vamos estabelecer hoje. Tá bom? Então, é em cima disso que a gente vai conversar. Eu quero dizer que a gente pode aqui, vamos dizer assim, viajar na maionese e colocar um monte de situações. Mas eu quero trazer para vocês somente 3 critérios que são bem básicos. E daí a gente pode subdividir esses critérios depois em vários pedaços. Mas esses são os 3 critérios bem básicos que a gente vai ter, e eu quero que você grave muito bem esses critérios, para que depois a gente possa decidir os projetos, tá bom? Mas antes da gente entrar nos projetos, nós precisamos definir o que é a igreja. Você sabe o que é a igreja? Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 17. Porque quando a palavra igreja vem na cabeça da gente, várias definições podem vir. Por exemplo,
Ah, eu moro do lado da igreja. Aquela loja fica atrás da igreja do portão. O que você está falando que a igreja é? Um prédio, um local. Tá certo? Mas essa igreja que nós estamos falando aqui não é um local. A gente pode falar também de igreja batista, igreja católica, igreja presbiteriana, igreja budista, né? Ou a gente está falando de religiões, a gente está falando de denominações. Também não é de denominações que está sendo falado aqui nesse texto. Mas esse texto ele está falando de um grupo especial de pessoas que seguem o Senhor Jesus Cristo. Tá? Você vai ver aqui. Olha o versículo 17, ele começa assim. Efésios capítulo 2. Ele, falando de Jesus, veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Deixa eu situar você. O apóstolo Paulo aqui, depois você pode olhar o contexto, está falando da relação entre os judeus, os que estavam perto. Lembra que a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Todo o Velho Testamento foi escrito para os judeus. Lembra? O Messias era o Messias dos judeus, só que ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pegou? Então, os que estavam perto eram judeus. E os que estavam longe, brasileiros, venezuelanos, né? Que estavam longe dos judeus, mas que agora foram aproximados em Cristo. Tá? Continuando então. Agora você sabe quem é. Versículo 18. Pois por meio dele, tanto nós, os judeus, como vocês, temos acesso ao Pai por quem? Pelo Espírito, por um só Espírito. Portanto, diz o apóstolo Paulo, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Está vendo? O que ele está dizendo aqui é que nós somos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Não somos mais estrangeiros, somos concidadãos. E ele fala uma coisa muito importante no versículo 19. Somos membros da família de Deus. Gente, sabe o que é a igreja? Igreja é família. Igreja é família. Você tem uma família? Tem uma família? Tem, né? O que identifica a sua família natural? Não, eu sei que tem pessoas adotadas, né, na família que são consideradas também como membros da família. Isso é importante também, eu não estou falando exatamente disso. A gente considera também. Mas uma família natural, o que identifica essa família natural? O sangue. Uma linhagem sanguínea, consanguínea, né? Um ancestral em comum, tá certo? Que traz uma linhagem e que tem uma ascendência sanguínea, e a gente então tem o mesmo sangue, vamos dizer assim, a mesma ligação sanguínea. Então eu transmito o meu sangue para as minhas filhas e ela para os meus netos, então eu sei que eu sou avô dos meus netos por causa da linhagem sanguínea. Então o meu sangue está correndo, vamos dizer assim, nas veias dos meus netos e bisnetos, e assim por diante vai indo assim. Agora,
a família também tem uma coisa em comum, interna, que é o quê? A igreja. A igreja também tem uma coisa interna que une. O sangue de Jesus está em você? Não. Mas tem uma coisa em você que tá em mim também. O que é? O Espírito Santo. O Espírito Santo mora na gente. Quando você recebeu Jesus como seu Salvador, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz morada na gente. A gente recebe o que é chamado de o batismo do Espírito Santo. Tem muita coisa falado sobre o batismo do Espírito Santo que está completamente fora da Bíblia, viu? Batismo do Espírito Santo de verdade é quando a gente aceita Jesus como Salvador e ele vem morar dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Viu? Ele vem morar dentro da gente. Isso é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. E ele entra e não sai mais. É como sangue. Viu? Da mesma forma que eu não vou mais poder tirar o meu sangue, e eu não tenho como tirar o meu sangue das minhas filhas para deixar de ser parente delas, eu não tenho como tirar o Espírito Santo de mim para deixar de ser seu irmão. Porque nós somos família em Cristo, ligados pelo mesmo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito que habita em nós. Então, eu vou de novo te dar aquela boa e má notícia. Pode ser boa como pode ser mal. Má notícia. Você está ligado comigo para o resto da sua vida. Vou te dar uma notícia pior ou melhor ainda, não sei. Você está ligado comigo para o resto da sua eternidade. Viu? Não tem jeito. Se você é salva em Cristo, você vai viver comigo para o resto da sua eternidade. Porque nós temos o mesmo Espírito Santo morando dentro da gente e não tem como tirar. A palavra de Deus diz que a gente não perde a salvação de forma nenhuma. Ele deu e não tira nunca mais. Então, irmãos, a ideia é essa. A gente é família. A igreja é família. Por isso, a gente não tem o porquê a gente fazer qualquer outra coisa senão em família. Por exemplo, por que uma criança mudaria de família? Imagina um filho seu mudando de família, querendo mudar de família. Quando ela quer, quando ela vai na casa do amiguinho e percebe que na casa do amiguinho tem um quarto mais bonito do que o dela em casa, que ela tem que dividir com o irmãozinho e no quarto do amiguinho dela, ela não tem que dividir o quarto, então ela pode morar lá, ela fala para você, vira para você e fala, eu quero mudar de família, agora a partir de hoje eu vou ser da família do meu amiguinho. Dá para virar assim? Não tem como. Não tem como. Só tem um jeito de uma criança mudar de família. Quando ela é abusada. Né, quando ela é maltratada, quando ela sofre maus tratos, aí tiram ela dessa família e colocam ela em outra família. Aí já é outra situação. Mas não por causa de gostos pessoais ela fica trocando de família. Não por causa de preferências pessoais ela troca de família, entende? Nós somos família e a família tem que permanecer unida. A igreja é família. Gente, a igreja é família e a família ela se protege. A família ela se ajuda. A família ela se fortalece, ela se ampara, mesmo que às vezes a gente se bique. Mesmo que às vezes a gente não goste do que um outro está fazendo, mas a gente se protege. Não vai mexer com o meu irmão, não. Porque se você mexe com o meu irmão, você mexe comigo. Não é assim? Assim deve ser a nossa igreja. Então, a igreja que vai entrar nesse projeto, ela tem que ser uma família. Ela tem que se encarar como família, para que esse projeto realmente possa funcionar.
Pegou? Está entendendo bem? E a missão? Antes da gente falar do projeto, o que é a missão? Bom, a missão você já sabe. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Lembra? Olha lá, vai aparecer na tela para você. Mateus 28. 18. Aê! Então Jesus aproximou-se e disse-lhes: Foi-me dada autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe quando é o fim dos tempos? Estamos pertinho deles, viu? Jesus está com a gente hoje. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Quer ver mais? Olha só esse próximo. Marcos 16, versículo 18. Vamos lá, Júlio. Agora é rapidinho. Vamos lá. Desculpa, é 15. Desculpa. Não vai pegar em serpente agora não. Depois você pega a serpente e bebe veneno. Marcos 16, 15. 16, 15. Eu que dei o versículo errado para ele agora. Marcos 16, 15. Isso. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. É o mesmo mandamento, tá? Olha esse outro versículo de Atos, capítulo 8, versículo 4. Atos 8, 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Pegou? Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Olha o próximo, Efésios 3:10. Olha a característica aqui, Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, continue, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes. A multiforme sabedoria de Deus, através da igreja, se tornasse conhecida. Agora, Mateus 16, 18. E eu digo a você, e eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Grava um pouquinho esses versículos na sua mente. E eu vou dizer para você aqui, ó, em termos de projetos, em termos de alcançar a visão, existem dois tipos de igreja. A gente pode falar de vários tipos de igreja, mas existem dois tipos de igreja. Existe a igreja do tipo casulo e existe a igreja do tipo partir para o ataque. A igreja do tipo casulo é aquela que se fecha numa carapaça, vamos dizer assim, numa proteção, e ela vai avançando devagarinho, ela se protege de todo o mal, se protege dos dardos inflamados do maligno. E se alguém passa por perto, ela dá aquela abridinha no casulo e tenta pegar a pessoa para que ela possa cumprir a missão de evangelizar. Se não conseguiu pegar, fecha de novo, se protege e fica ali. A igreja que parte para o ataque é tipo formigueiro, sabe? Aquela que é dada a ordem, as formigas se espalham, vão por todo lado, e aí elas se juntam de novo para trazer as coisas que precisam, se juntam, se alimentam, se fortalecem, se animam e saem de novo para trabalhar. Esses versículos, de qual dos dois tipos de igreja esses versículos estão falando? Da igreja casulo ou da igreja formigueiro? O que você acha?
Da igreja que parte para o ataque ou da igreja que se encasula? Da igreja que parte para o ataque. Não da igreja que fica esperando as coisas acontecerem. É interessante, eu não tinha notado isso, eu estava ouvindo um pastor pregar esses dias, e sabe aqueles detalhes da Bíblia que fogem da gente, né? Ele estava falando desse versículo de Mateus capítulo 16, que ele disse, eu sei que que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É o primeiro versículo que se fala de igreja na Bíblia. E as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Porta, ele é um instrumento de defesa ou de ataque? De defesa. Lembra aquelas cidades fortificadas, né? Que os inimigos iam vir, rodeavam a cidade, o que eles faziam rapidinho? Pegavam aquelas portas enormes, fechavam as portas, e os inimigos tentavam entrar e não conseguiam, né? Porque as portas eram fortes e tal. O que ele está dizendo aqui é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quem é que está atacando quem? É o inferno atacando a igreja, do qual muitas igrejas têm medo, morrem de medo? Ou é a igreja quem está atacando o inferno e as portas do inferno não estão conseguindo aguentar? Sabe aquela coisa? Parece que é a igreja que está invadindo o inferno, tirando as almas lá de dentro e trazendo para fora. Tirando as almas lá de dentro e trazendo para fora. Essa é a função da igreja. Esse é o projeto da igreja. Não é ficar esperando. Não é ficar aguardando, quietinho no canto, parado, né? Acomodado com o pouquinho, com o caminho estreito, mas é atacar. É fazer com que as portas do inferno se mantenham sempre abertas, para que a gente possa entrar e tirar as almas que estão entrando lá dentro. Essa é a função da igreja. E é para isso, então, irmãos, que acontecem os projetos. Os projetos da nossa igreja, eles vão ter esse tipo de valor. A nossa igreja vai escolher projetos que ataquem o alvo. Vai escolher projetos que atinjam a nossa missão da melhor maneira possível. Vão ser projetos que façam com que a gente consiga, de uma maneira mais eficaz possível, cumprir a missão e não ficar aguardando as coisas acontecerem. Por isso que a gente precisa desse compromisso. Porque nós não vamos ficar parados. Nós não vamos esperar as coisas acontecerem. E isso demanda esforço. Isso demanda vontade. Isso demanda que a gente saia do sofá da nossa casa, acabe com o nosso cansaço, acabe com o nosso comodismo e comece a se mexer. Coisa que os crentes SSS não gostam. Lembra do crente SSS? Salvo, sentado e satisfeito? Salvo, sentado e satisfeito? Nós não queremos uma igreja SSS. Nós queremos uma igreja que parta para o ataque. E daí, então, nós vamos partir para os projetos. E esses projetos que a gente tem apresentado para vocês têm esses valores. Tá? Então, agora, para a gente dar continuidade, eu vou falar para vocês dessas 3 características. Agora que a mensagem vai começar, viu? Dona Ismênia fez assim. Pode deixar, Dona Ismênia, não vou demorar muito não, tá? Eu vou colocar para você aquelas 3 características básicas dos nossos projetos, que
vão valorizar a coisa certa para a gente poder atingir a nossa missão, tá bom? E eu quero que você preste bastante atenção nelas. Vão aparecer aqui na tela para você poder enxergar melhor, tá bom? Primeira característica, porque para que a gente possa cumprir a nossa missão, nós vamos ter que começar por aqui. Primeiro, nós precisamos dar mais valor para as pessoas do que para as coisas. Nós precisamos escolher projetos que deem mais valor para as pessoas do que para as coisas. E, gente, isso aqui dá uma série de mensagens, viu? Mas eu quero só passar rapidinho com vocês a respeito disso. O que a gente está querendo dizer com isso? É você olhar para as pessoas e começar a identificar a pessoa em si, em vez do estereótipo que ela apresenta. Sabe? Menos o que ela é e mais quem ela é. Quando a gente olha para alguém, a gente já cria um preconceito. Você já notou isso? Você bate o olho em alguém que você nunca viu na sua vida, tá? E você já cria um conceito sobre aquela pessoa. Se ela se ela está bem vestida, se ela está mal vestida, se ela é negra, se ela é parda, se ela é branca, se ela tem cabelo comprido, se ela tem cabelo curto, se ela usa tatuagem, se ela não usa, se ela tem brinco na orelha, se ela não tem, se ela está usando máscara, se ela não está, né? Agora tem essa também, né? Se ela está de chinelo, e se for chinelo havaiana, ou se for chinelo melhor, sabe? A gente já começa a fazer comparações, né? E aí a gente começa a criar um estereótipo da pessoa, mesmo antes de poder conhecer aquela pessoa, né? Eu não sei, eu acho que eu me olho no espelho às vezes, eu acho que eu tenho cara brava. Eu tenho cara brava? Tenho, né? Eu acho que eu tenho. Porque as pessoas, elas já me conhecem, quando me conhecem, já acham que eu sou bravo antes de me conhecer. Irmão Jesus, eu sou bravo mesmo? Não? Nem pensou. Não. Mas eu estava vendo uma reportagem esses dias, foi bem interessante. Eu não sei se alguém chegou a ver. Era uma pesquisa que estava sendo feita. O rapaz estava numa rua, uma rua movimentada, e tinha um carro estacionado, e ele pegou um arame e estava tentando abrir a janela do carro, a porta do carro com um arame, né? Sabe aqueles carros mais antigos que dá para você abrir a porta do carro. Colocaram um rapaz bem vestido, branco, cabelinho bem penteadinho, né? Bem vestido, e tentando abrir a porta do carro. Aí chegava, alguém passava, dava aquela olhada, um outro deu aquela olhada, passou, deu aquela... Você está precisando de ajuda, meu amigo? Né? Ele, não, é que a chave ficou presa lá dentro e eu não estou conseguindo abrir a porta. Aí o outro já foi lá, já tentou ajudar. Deixa que eu tento aqui para você. Aí foi lá e tal, e não sei o quê, papapá. Aí o outro já ficou do lado, já tentou ajudar, até que eles conseguiram abrir. Oh, obrigado, hein? Pegou a chave, ligou o carro e foi embora. Beleza. Né? Fizeram exatamente a mesma coisa, só colocaram um rapaz negro. Bem vestido, cabelinho penteado, bonitinho, só que o cabelinho já bem... É de negro, né? Aquele cabelo bem... Como é que chama esse cabelo? Black Power, isso. Bem característico, né? Na hora, um rapaz passou e falou: O que você está fazendo aí, piá? O que você está fazendo aí? Não, é o meu carro. Eu tranquei a chave dentro. Já um outro já pegou, já agarrou ele por trás. Tá tentando assaltar o carro aqui. Não, rapaz, é o meu carro. Eu estou tentando abrir a porta aqui, que eu deixei a chave dentro. Olha a chave lá dentro. Um outro já pegou, já jogou ele no chão. E não sei o que e tal. Já chegaram, não sei o que. Até que chegou o pessoal da produção da televisão. Quase que bateram no rapaz lá. Você viu, Paulão?
só exatamente por um motivo: a cor da pele do cidadão. Mais nada. Ah, mas essa turma é racista mesmo, né? Ô, turminha racista. Nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes, não precisa nem ser esse critério de ser negro ou branco, ou raça, ou a questão de ser rico ou de ser pobre. Às vezes a gente faz isso com qualquer pessoa. Às vezes é uma pessoa que entra aqui na igreja que a gente simplesmente não conhece, já dá aquela passada de largo. A gente tem que valorizar as pessoas. O que a pessoa é, mas não o que ela é, mas quem ela é. Menos o que ela faz e mais como ela faz. Gente, um erro que eu cometi nessa igreja por muitos anos, e eu estou confessando para vocês aqui em público, um pecado, e eu quero pedir perdão para vocês por esse pecado que eu cometi nessa igreja por muitos anos, é valorizar as pessoas por aquilo que elas faziam em vez daquilo que elas eram. O meu critério como pastor para saber se a pessoa era fiel a Deus era ver o quanto ela estava trabalhando na igreja. Se ela era fiel nos cultos, se ela estava dando dízimo, se ela estava dando aula na escola dominical, se ela estava servindo em algum ministério da igreja, se ela era líder ou fazia parte de alguma atividade da igreja. Isso era ser fiel. Eu não me importava se ele estava tratando bem a esposa, os filhos. Não me importava, não ia perguntar como é que estava o relacionamento em casa. Não estava me importando como é que estava a situação nessas questões pessoais, relacionamento dessa pessoa com Deus, se ele tinha um relacionamento com Deus ou não, se fazia seus devocionais ou não, está lendo a Bíblia, está orando, beleza. Nem perguntava quantas vezes, se orava uma vez por ano só, né? Ou orava só na igreja. Não, eu estou orando, pastor, lá na igreja quando eu oro. Por muitos anos eu agi assim. A gente tem que saber valorizar as pessoas não pelo que é feito, pelo que ela faz, mas por quem ela é também. Menos aparência e mais coração. A gente gosta de ver a roupa das pessoas, o gosto musical das pessoas, se ela tem tatuagem, se ela usa o cabelo assim, o assado, se ela fez ou deixou de fazer determinadas coisas, se ela está preparada para fazer coisas na igreja ou não. Alguns anos atrás, dona Ismênia, não muito tempo não, a senhora não ia poder cantar domingo passado, viu? A senhora ia pedir para cantar, eu ia falar: a senhora ensaiou? Era proibido. A senhora lembra disso? Que bênção foi a senhora cantar domingo passado? Não foi, gente? Fala a verdade. Quem foi abençoado mesmo, de verdade? O Senhor vira para os fariseus e mestres da lei e fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. E eu estou falando de mim, viu, gente? Eu não estou falando de você, não. Nós temos que parar de sermos fariseus religiosos e olhar mais para as pessoas do que para as coisas. Olhar mais para quem está falando com a gente, em vez de o que está sendo dito para a gente. Ter mais compaixão, ter mais amor, ter mais carinho pelas pessoas. Esse é um primeiro critério para a gente ter projetos bons na nossa igreja.
Segundo critério. Segunda característica. Dá mais valor para o nós do que para o eu. Mais valor para o nós do que para o eu. Nós precisamos ter um senso de coletividade. Pensar no outro antes de pensar em mim. Entende? Seguir simplesmente o mandamento bíblico. Ame a seu próximo como a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É simples. Dá o seu lugar para o outro. Coloca o outro em primeiro lugar em vez de você mesmo. Por quê? Porque nós somos nós. Igreja não é feito só de uma pessoa só. Nós não podemos ser igreja sozinhos. Igreja é um ajuntamento de pessoas. E eu sei que isso vai contra, vamos dizer assim, as teorias seculares sobre o bem-estar, né? Porque se você pensar aí no que as pessoas falam por aí, vão falar de busca de satisfação pessoal, vão falar de a paz interior, respeito à individualidade, essas coisas todas. Mas isso, gente, é valorização satânica do ego. É valorização de si mesmo, dos seus próprios gostos, das suas preferências. Você tem direito. Sabia disso? Não. Você não é uma pessoa rendida a Cristo? Você não é servo de Cristo? Você não é escravo de Deus? Então você não tem direito. O seu direito está rendido para quem? Para o seu Senhor que ama você. Entende? Quantas e quantas vezes eu ouço, mas pastor, eu tenho direito. Você não tem direito. Nós somos de Cristo, somos escravos. Quando a gente recebe Cristo como nosso Salvador, nós somos escravos. Nem Deus é individual. Deus é triuno. É uma coisa maravilhosa. E, gente, o apóstolo Paulo nos alerta contra essas filosofias do eu. Olha só o que ele diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Ele fala de uma forma bem clara. Colossenses 2 e 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Cuidado, cuidado. A gente acredita muito no que a Globo prega. A gente acredita muito no Jornal Nacional. Tem gente hoje assistindo Fantástico em vez de ouvir a mensagem da Palavra de Deus. E acreditando no que está sendo dito. Cuidado, muito cuidado. Mas então, pastor, o que Cristo quer de nós se a gente não pode ir atrás das tradições humanas? Temos que ir atrás de Cristo. O que Cristo quer de nós? Olha o que Cristo quer de você. João capítulo 17, versículo 20. Olha o que ele quer. Lembra da oração que ele fez em João 17, 20? Minha oração não é apenas por eles. Ele está falando dos apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Está falando de quem aqui? Quem é que creu em Cristo através da mensagem dos apóstolos? Nós, gente. Pegou? Olha o que ele está orando lá no jardim por nós. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus por nós, olha, o motivo de oração de Jesus por nós era para que nós fôssemos um.
família. Então, gente, não existe o eu, existe o nós. Toda vez que a gente valoriza o eu, nós estamos indo contra o ensinamento de Cristo. Está entendendo? Ó, presta atenção nesse videozinho rápido que foi colocado no nosso grupo esses dias, que eu quero mostrar para você hoje, se você não conseguiu ver. Dá uma olhada, olha que bacana. Uma das maiores perguntas do ser humano é essa: quem eu sou? E, cara, a gente tenta de todas as formas responder ela e descobrir, mas eu acho que a gente está olhando para a pergunta errada. A pergunta não é quem eu sou, a pergunta é quem nós somos. Cara, porque quando eu descubro que nós somos uma família, é que eu entendo que eu sou pai, por exemplo. Quando eu descubro que nós somos uma empresa, é que eu descubro que eu sou um trabalhador. Quando eu descubro que nós somos igreja, por exemplo, é que eu entendo que eu sou irmão. Aquilo que eu sou só faz sentido em quem nós somos. Então, deixa eu te fazer um convite. Para de olhar para eu e começa a olhar para nós. Pegou? Uma das maiores... Pura e simplesmente isso. Para de olhar para você. Quer ser igreja? Quer cumprir realmente a palavra do Senhor? Para de olhar para você e olhe para nós. Temos que valorizar mais o nós do que o eu. E por último, qual a primeira coisa que a gente tem que valorizar mesmo? As pessoas ao invés das coisas. Segunda coisa, valorizar mais o nós ao invés do... E a terceira, valorizar mais a palavra de Deus do que os nossos costumes. Gente, os costumes são ótimos, são muito bons. E a gente gosta dos nossos costumes, por quê? Porque nos trazem segurança. Você tem certos costumes que você deve manter e que são bons para você, né? Por exemplo, você sabia que você costuma colocar a pasta de dente na sua escova sempre de um mesmo jeito? Você já percebeu isso? Começa a prestar atenção. Tenta colocar de uma outra forma. Tenta mudar a escova de dente para outra mão e tenta colocar a pasta para você ver. Você vai se embananar todo. Você já percebeu que você se enxuga quando sai do banho sempre do mesmo jeito? É tão simples, né? Mas é costume. Se você tentar fazer diferente, vai ser complicado. Entende? Mas tem certas vezes que o costume acaba atrapalhando a gente de ir para frente, acaba atrapalhando a gente de crescer, de se desenvolver, de fazer as coisas de uma forma melhor. Tem gente que até hoje se bate com a tecnologia que a gente está vivendo, com a qual a gente está vivendo, né? Então, não consegue se adaptar aos WhatsApp da vida, não consegue se adaptar a Instagram, Facebook e coisas dessa natureza. Eu sou um desses, né? Que muitas vezes as pessoas falam para mim, mas você tem que ir atrás desses Facebooks, desses WhatsApp, dessas coisas. Eu não consigo. WhatsApp até que eu consegui, mas eu acho que é só, né? Mas tem certas coisas que não me entram na cabeça e que muitas vezes me limitam em certas situações, em certas questões. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba travando porque a gente acaba se agarrando demais aos nossos costumes. Então, tem certos costumes que são bons e a gente precisa manter. Mas tem certos costumes que não tem problema nenhum de mudar. E que muitas vezes vão até nos ajudar. Vão fazer com que a gente melhore a nossa vida. Alguém tem aparelho de DVD em casa? Tem aparelho de DVD? DVD tem?
Ok. Quantos, levanta sua mão se você tem aparelho de DVD em casa. Beleza, uns 10 ou 12, beleza. Desses 10 ou 12, quantos utilizaram um aparelho de DVD no último mês? Levanta a mão. 3. Tá vendo? E a tendência é o quê? Virar peça de museu, não é isso? A tendência é essa, a gente não vai usar mais. Gente, a ideia é o quê? É a gente celebrar o passado e não viver no passado. Entendeu? A ideia é a gente olhar para o passado como uma coisa boa para nós e não simplesmente nos agarrarmos nele. Um pastor muito interessante, ele falou o seguinte: o que trouxe a nossa igreja até aqui é o que pode impedir a gente de continuar avançando. As coisas boas que a gente fez até agora, que foram ótimas, podem ser as mesmas que vão impedir a gente de crescer e de avançar. Então, irmãos, é muito importante que a gente olhe para os nossos costumes, mas comece a valorizar mais a palavra de Deus do que os costumes. Será que os meus costumes realmente são mais... eles contrariam a palavra de Deus ou não? Será que os meus costumes, eles têm base bíblica para continuarem a serem exercidos? Ou, se houver alguma mudança que interfere nos meus costumes, será que essa mudança realmente pode ser feita? Qual deve ser o critério? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo estava dando uma bronca nos fariseus, que eles estavam utilizando os costumes dele para impedir os pais de receberem uma ajuda dos filhos quando eles ficavam idosos? Era uma oferta a Deus chamada Corbã. Lembra disso? Se os filhos que não queriam sustentar os pais idosos chegassem para o fariseu, para o religioso, e falasse para ele: o que nós podemos dar para os nossos pais é Corbã, é uma oferta ao santuário, então aquilo não poderia ser dado para os pais. Eles iriam continuar usufruindo da coisa, mas não podia ser dado para eles como herança. E sabe o que Jesus falou? Olha só, Marcos capítulo 7, versículo 13. Jesus virou para esses caras e disse assim, põe lá para mim, Marcos 7, versículo 13. Ele disse: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Então, Jesus estava ensinando eles que muitas vezes a tradição quebra a palavra de Deus. E a gente tem que lembrar o seguinte: a tradição ela é boa, mas muitas vezes a gente se agarra à tradição e não deixa isso avançar. Deixa eu dar um exemplo bem prático para você, bem prático. Nós não temos um costume na nossa igreja de levantar as mãos quando a gente está adorando ou a gente está cantando. Já percebeu isso? Isso não é um costume da nossa igreja. E até, em muitos casos, é visto com maus olhos. As pessoas ficam até, como é que fala? Não gostam quando vem isso. Mas você sabe por quê que isso aconteceu? Não é porque a Bíblia proíbe, é porque os missionários americanos que chegaram aqui e começaram a nossa igreja não gostavam que a gente levantasse as mãos quando estivesse adorando. Eles achavam que isso aproximava a gente dos grupos pentecostais. E eles não gostavam. Por isso, eles criaram esse costume de não levantar a mão.
E isso acabou sendo tão enraizado dentro das nossas cabeças que se alguém hoje levanta a mão em adoração, quando está cantando ou quando está orando, às vezes até eu peço sobre imposição de mãos, né, eu peço para você estenda a sua mão em símbolo de imposição de mãos. Alguns não fazem de jeito nenhum, porque acham que é pecado. A palavra de Deus diz exatamente o contrário. Você sabia disso? Dá uma olhada. Salmo 141, versículo 2. Vamos lá? Salmo 141, 2. Seja a minha oração como um incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. O salmista levantava as mãos para adorar o Senhor. Tem outros versículos no Salmo, Salmo 146, Salmo 119, tem outros que falam. Olha, Neemias capítulo 8, versículo 6, quando houve aquele reavivamento em Jerusalém por Esdras e Neemias. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém e amém, e eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Quer mais um exemplo? Porque você pode estar dizendo, pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento. Não, olha o Novo Testamento. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, fazendo o quê? Levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. E tem vários outros versículos que falam a respeito disso. Foi um costume que nós criamos dentro da nossa igreja, que, gente, é contrário à Bíblia. Contrário. Se alguém fala que é errado levantar a mão quando a gente está orando ou adorando o Senhor, cantando, está indo contra a Bíblia, entendeu? Por causa da nossa tradição. Então, gente, a gente tem que ver que certas mudanças nos ajudam a avançar, nos ajudam a entender melhor o que Deus quer para a gente. Os tempos mudam, as coisas mudam, e nós não podemos nos amarrar a costumes antigos para avançar também. E se esses costumes novos não têm problema nenhum, por que não? Por que não? Por que a gente não usar dessa nova tecnologia, desses novos meios, daquilo que a palavra de Deus nos dá como recurso para poder atingir os corações, para poder atingir as mentes, através da emoção, inclusive, que a própria palavra de Deus coloca no nosso coração, cantando com alegria, louvores ao Senhor, trazendo realmente o júbilo que a palavra de Deus nos coloca. Por que não? Se a palavra de Deus é o critério e não o nosso costume, então os nossos projetos devem ter essa característica. Os nossos projetos têm que ter a característica de valorizar mais as pessoas do que as coisas. Tem que ter a característica de valorizar mais o coletivo, o nós, do que os nossos gostos individuais. Tem que ter a característica de valorizar mais o que a palavra de Deus fala, e não os nossos costumes. E assim nós vamos atingir a missão. Assim nós vamos ter bons critérios e vamos escolher bem os nossos projetos, seja eles quais forem. Entendeu? Pegou? Porque é isso que nós precisamos fazer. Avançar. E não sermos uma igreja casulo, mas sermos uma igreja que realmente avança em rumo às almas que precisam do Senhor, cumprindo a missão que Ele quer de nós. Para a gente encerrar, hoje eu estou cineasta hoje. Preste atenção. Não apenas vá à igreja
seja igreja, tá? Pode soltar. Aumenta um pouquinho, por favor. Frequentemente as pessoas tratam a igreja como se fosse um cruzeiro. Eu gosto da música que eles tocam. Eu gosto do capitão e da sua equipe. O serviço de bordo é bom. Minhas necessidades são atendidas. O lugar é agradável. É confortável. Eu vou querer viajar com eles de novo. Mas talvez a melhor ilustração seria um navio de guerra. O navio está numa nobre e clara missão. O capitão é submisso a uma autoridade superior. A tripulação está equipada para ter sucesso. Eles são capazes de contribuir de forma significativa. E eles são honrados por seus esforços. Qual você escolhe? Qual você deveria escolher? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Juntos. Filipenses 1:27. Gente, a equipe pode ser ótima. A missão pode ser maravilhosa. Mas se os projetos não forem eficientes, a missão não vai conseguir ser cumprida. Os projetos podem ser excelentes, mas se a gente não tiver compromisso com os projetos, eles não vão ser executados. Por isso o compromisso é tão importante. Por isso o compromisso é tão importante. Nós precisamos ter compromissos uns com os outros. Nós precisamos ter compromissos com Deus. Nós precisamos ter compromissos com os irmãos. Nós precisamos ter compromissos com esses projetos que vão nos levar a cumprir a missão. Porque se a gente não tivesse compromisso, o que vai adiantar? Nós vamos ficar patinando. E não vamos sair do lugar. Eu quero avançar. Eu quero ir para frente. E eu sei que Deus vai me cobrar, como seu líder, se eu não ensinar você a fazer isso também. E se eu não incentivar e cobrar você de fazer isso também. Porque eu quero que cada um de vocês, quando chegar diante de Deus no céu, possa, com um sorriso de orelha a orelha, ser recebido pelo Senhor com a frase: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, por tudo que você fez lá. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ser recebido assim. Você quer?